Enfim, seguimos aqui, vamos falar do Flamengo agora, porque o Flamengo decepcionou seu torcedor no meio da semana, né? Diante do... Perdeu para o modesto Central Córdoba, embora os times estejam evoluindo cada vez mais, mas ainda assim o Flamengo jogando em casa se esperava muito mais. E muita gente criticou a postura do Felipe Luiz, que poupou jogadores importantes, titulares importantes nesta partida. Para muitos houve soberba, um salto alto ali por parte do Flamengo. Ô Mauro, vou lembrar aqui a sua manchete inicial, seu destaque inicial. O Flamengo não encarou esse jogo de Libertadores como deveria e essa derrota cai mais na conta de quem? Felipe Luiz, do técnico, que foi batizado, né? Teve várias reclamações e críticas com as quais ele não está acostumado a conviver. Mas um dia ia acontecer e foi nesse jogo. Quando ele escala o time e uma hora e pouco antes de rolar a bola chega ao vestiário do Central Córdoba, que Gerson, seleção brasileira, Wesley, seleção brasileira, e Pulgar, normalmente seleção chilena, embora nessa última convocação não tenha sido relacionado seu nome, a mensagem que ele manda é o seguinte: olha, a gente ganha de vocês até colocando no banco 3 jogadores que são de seleções. E é claro que o Omar de Felipe, o técnico experiente lá do time argentino, do Córdoba, do Central Córdoba, utilizou isso. O time entrou organizado, não jogou fechado de forma covarde, marcou o Flamengo no seu campo em vários momentos do jogo, tinha contra-ataque, tinha jogadas ofensivas, não deu pontapé, não fez cera demais. Eu vi gente reclamando, não deu mais um minuto, não conseguiu fazer o gol no jogo inteiro, é mais um minuto que ia mudar. Para com isso, pô. O Flamengo mereceu perder. O time do Central Córdoba mereceu vencer. E a empáfia, a soberba falou muito alto ali. Né? E o técnico com uma avaliação totalmente equivocada. Ele fala na coletiva, inclusive, ele é questionado sobre a prioridade que o presidente do clube determinou, dado ao brasileiro. Ele fala, não, a prioridade não é dada ao brasileiro, a Libertadores também tem o mesmo peso, ok. Depois ele fala, que antes se poupava jogadores do brasileiro por conta de Copa, que é a do Brasil, e fase de grupos da Libertadores. Ou seja, ficou muito claro que na cabeça do Felipe Luiz, na fase de grupos dá para poupar para o brasileiro. Sim, você pode fazer isso na Libertadores quando você já tem a vaga assegurada. É na quarta, ou na quinta ou na sexta rodada. E o Flamengo fez o primeiro jogo em casa. Então tinha que ter vencido esse jogo, quem sabe vencendo lá a LDU em Quito. Aí, de repente, lá na frente, olha, eu estou disparado na frente, a classificação aqui já está assegurada, eu posso fazer uma gestão de elenco, evitando aqui, botando um jogador de fora, guardando para o jogo de domingo pelo brasileiro. Mas ele não tinha ainda esse luxo. E ele, quando escala o time dessa maneira, ele tira mais da metade do meio-campo. O meio-campo do Flamengo hoje é Gerson, De La Cruz e o Pulgar. Ele tirou o Gerson e tirou o chileno. Então tinha o De La Cruz, tinha o Arrascaeta, que há algum tempo já não é mais o mesmo, né? E o Everton Araújo, um jogador que não tem nível para ser titular do Flamengo. Um garoto e tal, mas nesse Flamengo, o patamar de cobrança, ele não consegue atender. Né? Ele não tem qualidade necessária. Então foi uma escalação ruim, uma escalação que já sinalizou para o adversário eu te ganho de qualquer forma. Essa é a mensagem que está embutida na escalação, óbvio, evidente, e o resultado foi um desastre, né? E também a empáfia do Flamengo, muito bem resumida na entrevista que o Gerson deu, ainda saindo do gramado, ao Marcelo Corrêa, colega nosso da TV Globo. Quando ele pergunta ao Gerson, entrar no intervalo prejudicou o seu desempenho? Claro, ele entrou no intervalo com 0-2, diferente de, habitualmente, ele entra no começo do jogo, ele é titular absoluto, capitão do time, com 0-0. Joguei tão mal assim? Não foi isso que o repórter perguntou. E aí o Marcelo refez a pergunta. Mas você percebe, se a pergunta fosse sobre a atuação dele, jogou mal? Sim, jogou mal. Por quê? O Gerson acha que ele não joga mal? Ele acha que os coleguinhas dele não jogam mal? Jogaram mal, o técnico preparou mal a equipe para o jogo, houve soberba, e isso até um diagnóstico interno que já foi feito. Soberba, essa é a palavra. Soberba. E é importante entender que o elenco do Flamengo é muito bom, os jogadores são bons, mas é preciso concentração, dedicação e encarar os jogos sempre com seriedade. Senão vai sofrer, vai sofrer. E um ponto importante, a desmobilização gerada por uma empáfia, isso já é um diagnóstico interno, pelo que eu apurei, conversando com algumas pessoas. Nesse jogo, diferente até dos jogos do Carioca. Isso foi o que as pessoas perceberam. Como é que o Boto vai combater isso, eu não sei, é a tarefa dele e do técnico, que tem que fazer uma autocrítica também, porque foi muito infeliz o Felipe Luiz nesse jogo, ele que tem sido tão elogiado, e no seu primeiro jogo internacional, como técnico profissional no Rio de Janeiro, jogando em casa, foi um grande fiasco, uma derrota justíssima, e agora, olha o detalhe, se perder dia 22 para a LDU em Quito, no dia 24, o Central Córdoba recebe o Deportivo Táchira. O Flamengo pode ficar 4 pontos atrás da LDU e do Central Córdoba.
Então o Flamengo não pode perder lá em Quito. Simples assim. Que era o jogo, entre aspas, perdível, por conta da altitude de 2.850 metros, nessa fase de grupos. Mas perdeu o que não poderia. Agora não pode perder mais em Quito. Então, como é que ele vai fazer agora? Né? Com relação aos jogos do Brasileiro. E o jogo em Quito acontece depois da partida contra o Vasco, antes do jogo contra o Corinthians. Pois é, Trajano, de que lições tirar dessa derrota? É um acidente de percurso ao longo da temporada ou cabe uma conversa do Boto com o elenco, com o próprio Felipe Luiz, que é um técnico muito promissor, claro, mas é jovem, vai evoluir, precisa de uma conversa. Como administrar isso? O Mauro falou bem, o Felipe Luiz foi batizado, né? Isso um dia ia acontecer, né? Depois de 27 jogos. Depois de 27 jogos, você perder e tal. Essa figura do Boto que é uma coisa meio estranha para mim, sabe? Cai aqui no futebol brasileiro para tomar conta do time mais com a maior torcida do país, recheado de craques, jogadores de seleção, como se conhecesse muito bem o métier da coisa aqui, como funciona, não só o futebol brasileiro, como principalmente o próprio Flamengo, né? Não sei, para mim cai como uma figura estranha, não vou responsabilizá-lo. Não deve conhecer nem o Rio Negro, nem o Tapajós, nem o Rio Amazonas. Lembra, não tinha um boto na política brasileira? Tinha. Era o boto amarelo, coisa que vale? Tinha o boto, daqui a pouco eu vou lembrar. Eu também achei estranho. Mas eu achei estranho. Mas eu queria que o Mauro também falasse, que o Mauro acompanha muito mais de perto, porque que essa soberba não se reflete só na atuação do time. A atuação da diretoria, o preço dos ingressos. A torcida também está sofrendo com isso. E o Mauro fez um comentário, não sei onde eu vi, dizendo que no intervalo do jogo, a torcida que estava lá... Tirando selfie, rindo à toa, o Flamengo tomando de 2-0. Então esse comportamento da torcida, que está pagando muito caro para isso, sabe? É importante que se mexa nisso, né, Mauro? Esse é um problema do Palmeiras também, né? Eu estava conversando com o colega nosso, Raí Monteiro, ele estava quarta-feira no Allianz Parque, e ele estava me contando ontem que perto dele tinha ali um grupo de radialistas paraguaios, né? Que vieram fazer o jogo do Cerro Porteño. E quando abriu a transmissão, ele falou, ó, não parece uma noite de Libertadores aqui do estádio do tricampeão Palmeiras. Porque não parece que vai ter um show. Esses estádios são assim, é aquele bobão lá falando no alto-falante lá, no sistema de som, né? Vamos lá, não sei o que e tal. Parece que não precisa ter esse bobo falando. A torcida fala por si. Isso é uma pataquada que trouxeram, sei lá de onde. Tem em todos os estádios agora do Brasil. Um bobo que fica lá. Eu gostava do cara, o Trajano antigo, lá da Suderge. Só entrar para dar renda e o público em substituição, mais nada. Não tem que ter animador de torcida. A torcida faz isso sozinha. O Flamengo enfrenta vários problemas na sua arquibancada. As duas principais torcidas estão banidas há anos, né? Existem os casos de violência nos quais todas se envolvem, né? Mas elas fazem falta na arquibancada e o Flamengo não se mobiliza para trazê-la de volta. Botafogo e Vasco já fizeram isso com suas principais torcidas, né? Então você tem uma arquibancada mais gelada e essa elitização gera o quê? Um público que é o cara que acha que tem um vale 3 pontos anexado ao ingresso, então acha que vai vencer de qualquer forma. E o que se viu pela transmissão na quarta-feira foi constrangedor. O Flamengo perdendo de 2-0 para uma equipe que é inferior, um clube que nunca tinha feito um jogo internacional, ficou quase meio século fora da elite do futebol argentino, 48 anos, né? E o Flamengo está perdendo o jogo, o pessoal está rindo no intervalo. Está rindo de quê, meu amigo? Eu sou do tempo que, nesse intervalo de 0-2, está todo mundo cuspindo a abelha africana, com raiva, e preparando o gogó para se esgoelar no segundo tempo, para gritar Mengo para virar o jogo. Assim que era. E isso, para ser retomado, tem que haver uma intenção do clube. Mas o discurso do presidente do Flamengo, já vimos isso durante o Carioca, ele dentro do campo falando isso, em entrevista, é pensar no dinheiro. Só que, gente, não é o dinheiro do chamado match day, que eles gostam agora dessa expressão, né, que é o que se arrecada no dia do jogo. Não é esse dinheiro que faz a diferença real no orçamento do Flamengo. Até porque o Maracanã é muito caro, de uma renda de 3 milhões, certamente o Flamengo ficou com cerca de 1/3 disso ou pouco mais. Não é isso que muda a vida do Flamengo. O que pode mudar é ter real mando de campo. O Flamengo não tem. É só pegar, por exemplo, a atmosfera daquele famoso jogo que o Gabigol, quando ele era o Gabigol ainda, né, movimentou a torcida contra o Atlético Mineiro, falando que ia ser um inferno. Aquela atmosfera que o Atlético sofreu ali, foi eliminado da Copa do Brasil, o Flamengo depois foi até campeão, com o que aconteceu no meio de semana. E não é só do Maracanã. Mas é inadmissível que um clube como o Flamengo, com a sua trajetória, com o perfil da sua torcida, abrace essa elitização no estádio tão grande. E tinha ali uns 10, 12 mil lugares, pelo menos, disponíveis, até mais, que não foram ocupados, porque não compram todos os ingressos, porque as pessoas não têm dinheiro para isso, porque é muito caro. E você muda o perfil do torcedor. Essa gestão me parece mais elitista do que a anterior, que já era elitista, né? O BAP está conseguindo nisso superar o Landim.
assim, com até alguma facilidade. É preciso que alguém consiga convencê-lo de que ele está errado, né? Antes que seja tarde demais. Agora, falando especificamente do jogo, Luísa, você sabe que Luísa, já te falei, né? É o nome Sei. da minha mãe, é o nome da minha irmã, é o nome da minha neta. Olha, sua irmã eu não sabia. É. Sua netinha eu sabia. Isso. A irmã era Maria Luísa, mas a mãe e a neta, Luísas. Uma família de bom gosto. Muito bom gosto. Quando você diz para os seus jogadores, você dá a escalação e diz para eles que o meio de campo titular vai ficar no banco, você dá um sinal muito soberbo para o seu time. E aí é que eu não entendo. Se o Gerson, o Pulgar e o Arrascaeta puderam entrar no segundo tempo, é sinal de que eles poderiam ter entrado no primeiro, né? Jogassem o primeiro tempo, fizessem aquilo que se esperava deles e se tinha algum problema médico, poupava no segundo. Olha, agora vão entrar. Você está questionando o fato dos jogadores serem... Não é só o caso do Flamengo. Muitas vezes o jogador é poupado, o craque do time, os melhores, para entrarem no segundo tempo. Isso. Você está propondo que eles comecem o jogo. Eu acho. Isso... Resolva o jogo para mim. E agora saia. O Arrascaeta foi titular, Ju. O Arrascaeta jogou. Mas O Wesley Que não jogou. o Wesley não entrou. Wesley, Gerson e Pulgar. Pulgar. Isso. O Wellington é um jogador importante, foi parar na seleção brasileira. Isso. Não é esquisito isso? É.